Antes de começar o vídeo de hoje, eu só quero tirar um momento para agradecer imensamente a todos que assistem aos vídeos. Agradeço a todos que se inscreveram no canal e pelos comentários, curtidas e compartilhamentos. Isso realmente ajuda a manter a comunidade crescendo. Gostaria também de agradecer especialmente aos incríveis membros do canal, cujos nomes aparecem na tela. O apoio de vocês vai além do esperado e sou muito grato a todos vocês. Se alguém quiser se tornar um membro do canal, há um link abaixo da descrição. Mas agora, por favor, apenas relaxem enquanto analisamos 4 casos de 4 países diferentes. O primeiro caso vem da Austrália, do final do século XIX. Ellen Lynch nasceu na pequena cidade de Mallow, no condado de Cork, na Irlanda, em 1846. Esse período foi marcado pela Grande Fome, evento devastador na história da Irlanda que causou grande sofrimento. A falha na colheita da batata na Irlanda teve consequências profundas e trágicas. A fome em massa, doenças e mortes varreram o país, resultando em um declínio significativo da população devido à imigração e às altas taxas de mortalidade. A fome também aumentou as tensões entre o povo irlandês e as autoridades britânicas devido aos esforços inadequados de ajuda e às políticas que só agravaram a crise. A família de Ellen, como muitas outras, foi pega no meio dessa catástrofe. E embora pouco se saiba sobre sua infância, pode-se supor que ela enfrentou as dificuldades e desafios de viver na Irlanda. Em meados do século XIX, a Grande Fome teve um impacto profundo sobre a família dela e inúmeras outras. E após a morte do pai dela, a mãe, chamada Sra. Maria Lynch, tomou a decisão de deixar a Irlanda em 6 de abril de 1858, junto com suas 2 filhas. A Sra. Lynch embarcou em um navio chamado Joshua e navegou para a colônia australiana de Nova Gales do Sul, onde se reencontrou com sua irmã, que já havia se estabelecido lá e morava na pequena cidade de Goulbin, que fica a cerca de 120 milhas a sudoeste de Sydney. Quando a Sra. Lynch e suas filhas chegaram à Austrália, enfrentaram o desafio de recomeçar em uma terra desconhecida. No entanto, elas faziam parte de uma grande onda de imigrantes que, durante esse período, foram atraídos pela promessa de terras férteis, perspectivas econômicas e a esperança de um futuro melhor. As 2 meninas não iam à escola. A educação não era obrigatória quando elas eram crianças na Irlanda, e só depois da aprovação da Lei de Educação de 1870 é que a escolaridade se tornou obrigatória na Austrália. Em vez de ir à escola, Ellen arranjou emprego. Ela trabalhou duro para ajudar a mãe. Ela era educada, e a Sra. Lynch frequentemente ouvia que tinha criado 2 filhas muito respeitáveis. Quando Ellen ainda era adolescente, ela se casou com o Sr. William Woods e nos anos seguintes teve 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Infelizmente, a primogênita Vitória morreu de escarlatina em 22 de agosto de 1867, aos 4 anos. A vida na Austrália do século XIX apresentava desafios formidáveis, especialmente para as famílias que viviam em regiões rurais de fazendas. Eles enfrentavam as exigências rigorosas do trabalho agrícola, tinham acesso restrito a médicos e remédios e suportavam o isolamento imposto pela distância das grandes comunidades. A situação de Ellen piorou em 20 de maio de 1871, quando, após 9 anos de casamento, seu marido faleceu. A terrível perda de William deixou Ellen com o pesado fardo de sustentar seus filhos. Sua busca por segurança financeira a levou ao extremo norte de Queensland, onde a descoberta de ouro prometia novas oportunidades. Determinada e resoluta, Ellen arrumou seus pertences e viajou para Cooktown na esperança de encontrar trabalho. Porém, a vida aqui foi bem mais difícil do que ela pensava. Poucas mulheres tinham ido para lá, e Ellen cuidava de mineiros doentes, muitos com problemas respiratórios e infecções de insetos. Mas ela se esforçou para ganhar dinheiro e cuidar de si e dos filhos. Em 1877, o povoado de Port Douglas surgiu como um assentamento fundamental no extremo norte de Queensland. Sua fundação foi impulsionada principalmente pelas grandes descobertas de ouro na região, especialmente nos campos auríferos do rio Hodgkin. Esse novo povoado serviu como um portal vital para garimpeiros, mineradores e colonos que buscavam aproveitar as abundantes oportunidades de mineração na região. Muitas pessoas foram lá cultivar a terra. Entre os primeiros a conseguir um lote estava William Thompson, o Billy.
Ele tinha um comportamento um tanto exigente e intransigente, mas era inegavelmente diligente e trabalhador. Em 1878, Ellen tornou-se governanta do Sr. Thompson. Ele era 24 anos mais velho que ela, e apesar de sua atitude firme e resoluta, eles pareciam se dar bem. O relacionamento deles mudou inesperadamente quando, em 1880, Ellen engravidou novamente e teve uma filha chamada Helen. Claro, seu patrão, o Sr. William Thompson, era o pai do bebê e agora, tendo uma filha própria, ele parecia se tornar menos agressivo e, por um tempo, foi muito mais atencioso com ela. Helen era, no entanto, uma filha ilegítima, pois sua mãe havia dado à luz fora do casamento, algo que na época ainda carregava um forte estigma social. Não querendo ser o pai de uma filha ilegítima, William pediu Ellen em casamento. Embora houvesse uma diferença de idade considerável, Ellen estava muito familiarizada com as dificuldades que enfrentou tentando criar seus filhos sozinha, então aceitou a proposta dele. Ela esperava poder proporcionar uma vida mais estável para sua família. No entanto, o casamento rapidamente se deteriorou e passou a ser marcado pela violência. As autoridades agiram para proteger Ellen e seus filhos do temperamento de William. Uma criança foi retirada devido a preocupações com as condições de vida, outra foi realocada após sofrer abuso verbal, e uma terceira conseguiu trabalho ajudando a construir estradas. E uma das filhas de Ellen saiu de casa depois que seu padrasto jogou uma lamparina de querosene nela, quando ela se opôs à proposta dele de que ela se casasse com o irmão dele, que já tinha mais de 50 anos. Quando Ellen tentou intervir, ele atirou uma faca nela. William também nutria fortes preconceitos contra os vizinhos chineses do casal. Suas palavras duras e depreciativas aumentaram ainda mais a tensão entre o casal. Eventualmente, Ellen mudou-se para outro estabelecimento, mas continuou casada e sabia que com a morte do marido herdaria seus bens. Então, para garantir que a fazenda continuasse a prosperar, ela começou a trabalhar nos canaviais. Foi durante esses dias trabalhosos que ela conheceu o Sr. John Harrison, um homem que era originalmente da pequena vila de West Renton, no condado de Durham, no nordeste da Inglaterra, e que havia desertado dos fuzileiros reais. Ele estava na Austrália há pouco tempo e agora trabalhava em uma propriedade próxima. Ele era bem mais jovem que Ellen, nascido em 1859, mas eles se davam muito bem. E pouco depois de se conhecerem, começaram a circular rumores na comunidade de que eles estavam envolvidos em um relacionamento impróprio. William ficou sabendo de todas as fofocas locais e passou a desconfiar cada vez mais da atenção que o Sr. John Harrison parecia dar à sua esposa. Depois de um tempo, ele o confrontou e gritou: "Jack, por que você fica trazendo a velha para cá desse jeito todo dia?" O fato de ter irritado o Sr. Thompson não pareceu desmotivar o Sr. John Harrison e os boatos sobre seu relacionamento com Ellen continuaram. Eventualmente, o Sr. Thompson ficou tão cansado de ver sua esposa sendo alvo de especulações e insinuações que desafiou o Sr. Harrison para um duelo, dizendo que o melhor homem deveria ficar com a velha. A maioria das pessoas simplesmente descartava esses desabafos apaixonados como devaneios de um velho rabugento. Alguns, porém, questionaram o estado mental do Sr. William Thompson e se ele teria perdido a sanidade. No dia 22 de outubro de 1886, o Sr. Thompson foi encontrado caído no chão de sua casa. Sua arma estava ao lado e havia um tiro em sua cabeça. Embora ainda estivesse vivo, ele não conseguia falar e mais tarde, naquela noite, ele morreu. Um sentimento inconfundível de choque e confusão se seguiu quando os vizinhos logo apareceram para oferecer suas condolências à viúva do falecido. Todos sabiam que o Sr. William Thompson era volátil e alguns temiam por sua saúde mental. Por isso, não parecia suspeito que sua vida tivesse terminado por suas próprias mãos. Logo, as autoridades foram alertadas sobre a cena sombria e Ellen chamada para depor. Ela ditou isso para a polícia. Ela não pôde escrever sozinha, pois na verdade era analfabeta. Ela declarou à polícia que achava que seu marido não estava bem há algum tempo e que havia tirado a própria vida. Inicialmente, a polícia acreditou nisso, mas as palavras dela deixaram perguntas sem resposta. E embora não houvesse nenhuma evidência incriminadora, havia aqueles que consideravam a perturbadora possibilidade de que a morte do Sr. William Thompson talvez não tivesse sido um simples ato de suicídio.
Eles tinham preocupações de que sua morte pudesse ter sido causada por um disparo acidental ou, de forma mais sombria, por um ato deliberado. Nas semanas que se seguiram ao trágico incidente, Ellen parecia lutar com uma mistura de luto e a necessidade premente de continuar com suas próprias responsabilidades. Ela se ocupava com as tarefas diárias de administrar a fazenda e agora era auxiliada por um novo empregado, o Sr. João Harrison. Com o passar dos dias e das semanas, eles eram vistos juntos com muito mais frequência e as pessoas voltaram a fofocar sobre a natureza do relacionamento deles. As autoridades logo souberam que o trágico falecimento do Sr. Thompson havia mais uma vez se tornado o principal assunto de conversa dentro da pequena comunidade. E depois de ouvirem que a viúva dele tinha sido comentada dessa maneira, eles decidiram ficar de olho tanto na Sra. Thompson quanto no Sr. Harrison. Ficou claro que as suspeitas mudavam, pois as circunstâncias peculiares da morte começaram a pôr em dúvida a teoria inicial de suicídio. Não era apenas uma questão de incerteza, mas uma convicção crescente entre as autoridades de que havia mais nessa história trágica. Vários fatores-chave, incluindo a pressão implacável do determinado irmão do Sr. Thompson. Ele acreditava veementemente que os compromissos de negócios de William em Port Douglas, marcados para o dia seguinte à sua morte, contrariavam a ideia de suicídio. Além disso, alguns moradores de Port Douglas, que já viam William como volátil, achavam difícil acreditar que ele tirou a própria vida. Com o aumento do ceticismo, mais pessoas passaram a questionar se havia algo mais complexo ocorrendo. Consequentemente, em 6 de janeiro de 1887, Dona Ellen Thompson e Sr. John Harrison foram presos a bordo do navio a vapor Glenworth. Na volta para Port Douglas, vindos da agitada Townsville, eles aparentemente foram ver um advogado. Ambos foram interrogados, mas negaram qualquer envolvimento na morte de William Thompson. As autoridades decidiram exumar o corpo do Sr. Thompson. Cirurgiões examinaram o crânio, analisando os fragmentos de evidências que poderiam lançar luz sobre as circunstâncias que envolveram a maneira como ele morreu. Seus achados foram tanto perplexos quanto desconcertantes, pois desafiaram a suposição inicial de que a morte havia sido causada por um único tiro. Em vez disso, eles concluíram que o Sr. Thompson havia sido baleado não uma, mas 2 vezes. E isso levantou novas questões sobre a maneira como ele morreu. Sra. Ellen Thompson e Sr. John Harrison foram acusados de assassinato. O julgamento foi em Townsville em 3 de maio de 1887 e Ellen e John se declararam inocentes. Durante toda a aprovação, ambos permaneceram firmes em suas alegações de inocência. Ellen afirmou veementemente que não teve participação na morte do marido, sustentando que foi acusada injustamente. A promotoria apresentou um quadro bem diferente, alegando que Ellen e John Harrison haviam conspirado para matar o marido dela em um ato motivado por ganho financeiro. A defesa ressaltou que a maior parte da herança de William Thompson ficou com seu irmão, não com a esposa. À medida que o julgamento avançava, Ellen enfrentou muitas acusações e insinuações dentro do tribunal. Ela foi rotulada como mulher de reputação duvidosa e teve o caráter difamado para parecer moralmente suspeita. Os holofotes se voltaram para John Harrison, retratado como seu mais recente interesse romântico, e a imprensa não perdeu tempo em pintar Ellen como uma mulher escandalosa, uma figura de escândalo e intriga. À medida que o processo legal continuava, uma suspeita persistente começou a surgir na mente de alguns observadores. Eles se perguntavam se o veredicto já era premeditado. Muito antes do início do julgamento, o ar já estava carregado de dúvidas e a balança da justiça parecia desequilibrada. Foram apresentados impressionantes 197 depoimentos pela coroa, um conjunto de provas que parecia empilhar as chances contra os 2 réus. Ficou cada vez mais claro que eles enfrentavam uma batalha difícil, já que sua defesa enfraquecia diante do peso do caso da acusação. Talvez ainda mais desconcertante tenha sido a revelação perturbadora de que algumas testemunhas podem ter sido influenciadas por incentivos financeiros para tentar garantir uma condenação. Havia aqueles que questionavam se a própria integridade do caso contra os réus havia sido comprometida. O julgamento durou 3 dias e, apesar da complexidade, o júri deu um veredicto claro: culpado. Ellen Thompson foi a única mulher na história de Queensland condenada à forca. A sentença causou choque não só em Queensland, mas em toda a Austrália.
Quando o juiz pronunciou sua sentença, Ellen teve a chance de falar. Sua resposta demonstrou apaixonadamente sua inocência. Ela expressou sua dor pela perda do marido e voltou a negar envolvimento no assassinato. Ellen acusou as testemunhas de mentirem, sugeriu tendências suicidas do marido e insinuou que os vizinhos chineses poderiam ter tido papel sinistro em sua morte. Após o veredito, Ellen ficou presa em uma situação terrível, com sua reputação manchada e sua vida por um fio. À medida que a data de sua execução se aproximava, Ellen recorreu a medidas desesperadas. Ela pediu para que um agente penitenciário escrevesse cartas comoventes em seu nome ao governador de Queensland, implorando por misericórdia. Ela jurou solenemente pela memória de seu marido que era inocente. John Harrison, por outro lado, parecia ter uma disposição diferente. Na véspera da execução, ele teria feito uma confissão chocante a um carcereiro. Em tom sussurrado, ele admitiu a terrível verdade de que havia matado William Thompson. Ele descreveu uma série de tentativas fracassadas de envenená-lo e uma altercação violenta que terminou com os disparos fatais. E o tempo todo ele estava sendo incentivado por Ellen a matar o marido dela. Foi uma revelação arrepiante. Ele até confirmou que nunca se importou de verdade com Ellen e que só tinha interesse na fazenda e na cana-de-açúcar. Em 13 de junho de 1887, Dona Ellen Thompson e Sr. John Harrison foram enforcados na prisão de Bogger Road. Em seus últimos momentos, Ellen manteve firme sua declaração de inocência com a voz inabalável. Ela afirmou ser inocente. Então, à beira da própria mortalidade, ela disse suas últimas palavras: "Eu morro como um anjo ferido." Para o caso número 2, vamos para a Malásia, do início do século XX. A Malásia Britânica refere-se aos estados da Península Malaia e à ilha de Singapura sob domínio britânico do final do século XVIII até meados do século XX. A Malásia nunca foi colonizada, seus governantes mantiveram a soberania. A Grã-Bretanha só controlava a administração, mas a Malásia ainda era muito importante para ela. No final do século XIX, os estados malaios produziam mais da metade do estanho do mundo e no início do século XX também eram os maiores produtores mundiais de borracha natural. Durante esse período, os britânicos criaram escolas, muitas das quais eram frequentadas pelos filhos e filhas de soldados britânicos, funcionários do governo e empregados de grandes empresas britânicas. Algumas dessas escolas eram prestigiadas. O Sr. William Proudlock trabalhava em uma dessas escolas, o renomado Instituto Vitória para Meninos, uma escola secundária fundada em 1893. William ingressou no corpo docente em 1901 aos 20 anos. Ele foi convidado pessoalmente para lecionar pelo diretor Bennett E. Shaw, que o conheceu durante uma missão de recrutamento na Inglaterra. A escola ficava em Kuala Lumpur, que na época era uma cidade relativamente nova, estimada a ter sido fundada em 1857 como um importante polo da indústria do estanho. Ela cresceu rapidamente e, em 1887, já havia se tornado a capital da província de Selangor. Em 1896, Kuala Lumpur virou capital dos novos Estados Federados Malaios. A população da cidade cresceu rápido devido à indústria de borracha, que no início dos anos 1900 era muito demandada para pneus, para a nova indústria automobilística. Kuala Lumpur atraiu empresários e comerciantes que buscavam boas escolas para seus filhos. William Proudlock casou-se com Ethel Charter, de 19 anos, em abril de 1907, na igreja de Santa Maria da cidade. Eles tiveram uma cerimônia tranquila e discreta, apesar do fato de que, no início do século XX, um casamento de expatriados costumava ser motivo para celebrações extravagantes. Ethel optou por um vestido azul elétrico, em vez do branco tradicional. Menos de uma hora após a recepção, o casal já partiu de navio para a Inglaterra em lua de mel. Muitos especularam que o motivo disso era que ela estava tentando esconder o fato de que estava grávida. Mesmo na era eduardiana, era mal visto que uma jovem estivesse grávida antes de se casar. Ethel, porém, não era uma expatriada típica. Na verdade, ela era ilegítima, resultado de um relacionamento entre seu pai e uma mulher local. Na certidão de nascimento, Robert Charter aparece como pai sem mãe registrada. Ela foi criada por ele e sua esposa. No entanto, a Sra. Charter parecia ressentir-se de Ethel e nunca a aceitou como filha.
Após 9 meses na Inglaterra, o casal retornou a Kuala Lumpur. Era janeiro de 1908 e tudo indicava que as especulações sobre o casamento do casal estavam certas. Enquanto estavam fora, Ethel deu à luz uma filha, a quem deram o nome de Dorothy. William continuou trabalhando na escola e progrediu até o cargo de vice-diretor. Ele morava com sua família em uma área conhecida como Brickfields. Em 1910, quando Bennett Shaw retornou à Inglaterra, William foi nomeado diretor interino e, junto com sua esposa e filha, mudou-se para o bangalô do diretor. Era um grande edifício de madeira térreo, com uma varanda que o cercava. Nos fundos estava o rio Klang e na frente, uma cerca viva de 1,5 metro. Ela ficava numa extremidade do campo da escola, localizado entre o bangalô e uma rua movimentada. Felizmente, isso era distante o bastante para não incomodar os Proudlocks com o barulho. Os dias eram quentes e úmidos, pois o clima era tropical, não havia estações definidas e muito pouca variação de temperatura. Abril de 1911 foi um período muito quente. O sol predominou quase todo o dia, com chuvas ocasionais. Ethel, porém, já estava acostumada ao clima. Ela ficava em casa enquanto William trabalhava e era ajudada pelos empregados que moravam nos fundos. Na noite de 23 de abril de 1911, William Proudlock foi a um jantar com um colega, deixando Ethel, sua esposa, sozinha no bangalô. Naquela noite, Ethel recebeu a visita de William Crozier Stewart, solteiro de 34 anos. O Sr. Stewart foi consultor de mineração e ex-gerente da mina de estanho Salak South. Naquele dia, ele visitou uma plantação de borracha, mas recusou o jantar, dizendo que tinha compromisso em Kuala Lumpur. Depois, ele jantou com um amigo e saiu às 21 horas, dizendo ter um compromisso. Ele foi à casa de Proudlock de rickshaw, meio de transporte comum na Ásia, no início dos anos 1900, também servia como emprego para homens. Um rickshaw é um carrinho de passageiros com 2 ou 3 rodas puxado por uma pessoa. Normalmente, só um passageiro viajava em um rickshaw. Ao chegar ao bangalô, o Sr. Stewart pediu que o menino esperasse atrás da cerca enquanto ele fazia uma visita rápida. Ele disse que logo sairia e precisaria ser levado de volta para a cidade. Alguns minutos depois, o menino ouviu tiros. Em seguida, ele viu o Sr. Stewart cambalear escada abaixo e desabar no chão. A parte de baixo do corpo dele estava na garagem e a de cima na grama. Enquanto o garoto olhava em silêncio, ele viu uma senhora se aproximar. Ela tinha uma arma na mão. Com medo do que poderia acontecer, o garoto correu para os portões. Enquanto fazia isso, nele ouviu mais 4 tiros. Um criado da Sra. Proudlock ouviu o barulho e correu para ver o que ocorria. Ao verem a Sra. Proudlock com um revólver, chamaram imediatamente seu marido, Sr. William Proudlock. Ele voltou rapidamente e encontrou sua esposa em estado de choque sentada na varanda. A polícia também chegou. Eles encontraram o corpo do Sr. Stewart a cerca de 20 ou 30 passos do bangalô. Ele havia sido baleado no coração. Uma autópsia feita pelo Dr. Cooper, chefe do setor médico do Hospital Geral, revelou mais 5 ferimentos de bala na nuca, mandíbula e crânio do Sr. Stewart. A Sra. Ethel Proudlock foi presa e acusada de homicídio. O julgamento despertou grande interesse tanto na Malásia quanto na Grã-Bretanha. O jovem condutor de rickshaw testemunhou e contou como ouviu os disparos. Ele então viu a Sra. Stewart tropeçar nos degraus e cair no chão. Ele confirmou que foi um dos réus que ele viu olhando para o Sr. Stewart. Ele contou que saiu correndo e ouviu mais 4 tiros. O Sr. William Proudlock contou ao tribunal que, ao chegar em casa naquela noite, encontrou sua esposa abalada, com sangue na bochecha e no vestido. Ele disse que perguntou o que havia acontecido e ela respondeu que o Sr. Stewart chegou querendo pegar um livro. Quando ela foi buscar o livro, ele a cercou e tentou atacá-la. Ele acrescentou que sua esposa estava na varanda, que estava um pouco desarrumada e que ela falava de maneira muito incoerente. Sra. Ethel Proudlock depôs em sua defesa. Ela contou ao tribunal que o Sr. William Stewart chegou à casa da escola e, após uma breve troca de gentilezas, tentou uma intimidade grosseira. Ele disse: "Você é adorável e eu te amo", entre outras palavras escandalosas. Houve uma briga e o Sr. Stewart apagou a luz. A Sra. Proudlock disse que tentou alcançar o interruptor de luz, mas acabou encontrando o revólver do marido.
Ela disse que atirou uma vez, não para tentar matar o cavalheiro, mas para se livrar dele. A senhora Proudlock acrescentou que, depois disso, não se lembra do que aconteceu e só recobrou a consciência quando já estava na varanda segurando o revólver. Ela jogou o revólver no chão e pediu a um criado para chamar seu marido, que jantava fora com um amigo. Quando ele voltou, a senhora Proudlock disse que gritou: "Sangue, sangue, eu atirei em um homem." Ela afirmou que atirou na senhora Stewart apenas em legítima defesa. Durante o julgamento, a promotoria destacou que o senhor William Stewart foi baleado na varanda, indicando que ele estava saindo do bangalô naquele momento. Além disso, ele havia pedido ao rapaz do rickshaw para esperá-lo, então, claramente não esperava ficar lá por muito tempo. Mas isso não foi tudo o que a promotoria trouxe à tona. Alegaram que a Rhea Ethel Proudlock e o falecido William Stewart eram, na verdade, amantes. Afirmaram que a senhora Proudlock era difícil e histérica e que William Stewart havia começado um relacionamento com uma chinesa. Ele foi ao bangalô naquela noite para terminar o caso, mas a senhora Proudlock o matou em um acesso de ciúmes. A imprensa apresentou várias teorias diferentes, especulando que a senhora Proudlock pode ter convidado o Sr. Stewart ao bangalô naquela noite com o único propósito de assassiná-lo. Ou talvez ele realmente tenha ido até lá para terminar oficialmente o relacionamento, como afirmou a promotoria. Indignada com a atitude dele, ela atirou. Eles sugeriram que Ethel podia ter outro amante no bangalô quando William chegou, sendo ele o responsável pelo disparo. Ethel assumiu a culpa. A imprensa sugeriu que o homem misterioso pode ter nadado pelo rio atrás do bangalô para escapar sem ser visto, mas é duvidoso se isso realmente ocorreu. Era noite e o rio estava cheio de crocodilos para atravessar nadando. Teria sido muito arriscado e as chances de chegar vivo ao outro lado, sem dúvida, seriam muito baixas. No entanto, Ethel refutou todas essas alegações. Ela manteve sua inocência e negou qualquer sugestão de que pudesse ter se envolvido em um relacionamento impróprio com o Sr. Stewart. Ela apenas disse que atirou nele para proteger sua honra. Não houve júri e o caso foi julgado por um juiz e 2 assessores. O julgamento durou 10 dias. Em 22 de junho de 1911, a senhora Ethel Proudlock foi considerada culpada pelo assassinato do Sr. William Stewart. O juiz disse que há inconsistências no depoimento dela e outras evidências circunstanciais indicavam que ela assassinou o cavalheiro intencionalmente. Ele então a sentenciou à morte. O veredito foi amplamente noticiado, mas foi ofuscado, pois no mesmo dia. O rei Jorge V foi coroado rei do Reino Unido e dos domínios britânicos e imperador da Índia, durante cerimônia na abadia de Westminster, Londres. No entanto, muitas pessoas da comunidade local ficaram muito irritadas com a decisão do juiz, levando o jornal The Malay Mail a emitir o seguinte comunicado: "Recusamos-nos a nos associar aos surtos histéricos que seguiram a decisão judicial. Correspondências já apareceram em nossas colunas abordando o caso, e as opiniões de nossos leitores receberão publicidade dentro de certos limites. Mas para aqueles de vocês que recorreram a todo tipo de adjetivos extremos para tentar despejar sua fúria contra o juiz e os avaliadores, pode-se acrescentar que seus desabafos encontrarão o esquecimento na cesta de lixo." Ethel Proudlock foi enviada para a prisão de Puda para aguardar sua execução em 1911. Este era considerado um prédio relativamente moderno, tendo sido construído em fases pelo governo colonial britânico entre 1891 e 1895. As celas eram pequenas e escuras, cada uma com uma janela do tamanho de uma caixa de sapatos. Com o tempo, os moradores achavam que a senhora Proudlock fora tratada com severidade pelo juiz. Eles diziam que ela agiu em legítima defesa para proteger sua honra e pediam seu perdão. O Sr. William Proudlock, marido dela, escreveu várias cartas pedindo sua libertação. Em muitas dessas cartas, ele criticou o governo de Selangor pela maneira injusta como conduziram o julgamento. Ele insistiu que não apenas o sistema jurídico era falho, mas também havia problemas na forma como o crime havia sido investigado. Ele criticou a conduta do comissário-chefe e insistiu que o cavalheiro havia entrado no clube de Selangor, dizendo a todos que a senhora Proudlock seria enforcada. Certamente não é um bom exemplo de um membro da aplicação da lei agindo de maneira imparcial. O Sr. Proudlock também afirmou que seus criados foram espancados pela polícia porque não responderam às perguntas de forma a incriminar sua esposa. Mesmo assim, Ethel permaneceu presa aguardando recurso.
Durante esse período, vários abaixo-assinados foram iniciados pedindo que ela fosse perdoada. Isso incluiu um feito por seu marido e pelos meninos que frequentavam o Instituto Vitória aos sábados. Em 8 de julho de 1911, contrariando os assessores britânicos, o sultão perdoou a senhora Ethel Proudlock desde que ela deixasse a Malásia. Ela foi para a Inglaterra com a filha imediatamente. William Proudlock foi processado por difamação pela polícia após afirmar que eles agrediram seus criados. Quando eles se recusaram a dar falso testemunho contra sua esposa, ele perdeu o caso e perdeu seu cargo de professor. Ele então retornou para a Inglaterra. Mesmo assim, ele seguiu lutando, escrevendo várias cartas ao escritório colonial, criticando a investigação dos eventos de 23 de abril de 1911 e o tratamento dado à sua esposa. William acreditava que ela só havia sido processada porque era Eurásia, e se ela tivesse nascido de mãe britânica e pai britânico, o caso nunca teria ido a julgamento. William e Ethel não ficaram muito tempo na Inglaterra. Eles mudaram-se para o Canadá em 1913, mas se separaram 3 anos depois. Ethel mudou-se para os Estados Unidos. Em 1931, William aceitou emprego no Colégio São Jorge, na Argentina. Ele faleceu em 1958, aos 77 anos. Ethel casou-se de novo em 1944 e mudou-se para a Flórida em 1950, onde morreu em 1974, aos 88 anos de idade. Sua filha Dorothy acabou se estabelecendo em Miami, onde faleceu em 1990. Com 83 anos de idade, ela nunca se casou nem teve filhos. Nos anos 1920, Somerset Maugham soube do caso Ethel Proudlock por seu advogado e criou uma versão fictícia, A Carta. A história foi posteriormente adaptada para uma peça e depois para um filme. Depois disso, o incidente no bangalô do diretor em 23 de abril de 1911 foi amplamente esquecido e nunca mais comentado no Instituto Vitoriano. Isso até 1999, quando Eric Lawler publicou o livro Assassinato na Varanda. Em 1957, a Malásia ficou independente e passou a se chamar Federação Independente da Malásia. Em 1963, a federação passou a se chamar Malásia. Para o terceiro caso, vamos para os Estados Unidos do início do século XX. George Bailey nasceu na pequena cidade de Whitefield, no condado de Lincoln, no Maine. Quando terminou os estudos, começou a trabalhar e, ainda jovem, casou-se com uma moça de Lynn, em Massachusetts. Eles viveram juntos na cidade de Alna, no Maine, onde a esposa de George deu à luz 2 filhos antes que a tragédia acontecesse e a pobre jovem falecesse. Após a morte de sua esposa, George se viu tomado por uma onda avassaladora de tristeza. Deixado com 2 crianças pequenas, ele enfrentou os desafios da paternidade solo, lidando com a nova realidade de criá-la sozinho. Sem conseguir isso, ele se casou novamente, agora com a jovem senhorita Abby Hilton, da cidade vizinha de Wiscasset. Aqui, George começou a trabalhar como ferreiro e nos anos seguintes, Abby deu à luz 4 filhos. O casamento enfrentou muitos problemas e na primavera de 1897, George deixou a família ao iniciar um relacionamento com a senhorita Susie Young, meia-irmã de sua esposa. Essa partida repentina deixou a senhora Abby Bailey em uma situação difícil, aparentemente abandonada pelo marido. Agora ela tinha a tarefa de sustentar a si mesma e 6 filhos para garantir o bem-estar deles. Em meio à turbulência, ela tomou a dolorosa decisão de colocá-los com famílias em Whitefield e Wiscasset. Apesar da adversidade, ela acabou conseguindo emprego como governanta, ansiosa para sair da cidade e das complicações associadas a deixar sua esposa na companhia da senhorita Young. George passou a morar em Salgos, na casa do Sr. Henrique O. Mitchell. Em outubro de 1897, surgiu a chance de ele arrendar a fazenda Breakheart Hill, uma propriedade de 18 acres na floresta de Breakheart Hill. Isso foi possível graças à Associação Florestal com sede em Lynn, com a condição de que ele aceitasse a responsabilidade de supervisionar os acampamentos de caça dentro da floresta. Isso lhe garantiria uma renda modesta, porém útil, de 20 centavos por hora. Nos 2 anos seguintes, as coisas pareciam estar indo muito bem para o Sr. George Bailey e a senhorita Susie Young. Em 1899, o Sr. João Courtney Best foi contratado para ajudar na fazenda.
O Sr. Best nasceu em 8 de abril de 1865 na cidade de Sackville, em New Brunswick, crescendo como um dos 9 filhos. Seus primeiros anos foram uma mistura de educação formal até os 12 anos e trabalho prático na fazenda, o que lhe proporcionou uma forte ética de trabalho. Durante esses anos, seu talento excepcional como atirador o destacou e lhe rendeu muito reconhecimento na comunidade. Após se formar, trabalhou por 10 anos na fazenda do Sr. Alfredo Aires, grande amigo de seu pai. Porém, o trabalho na fazenda pagava pouco e, buscando mais dinheiro, ele procurou outras oportunidades de emprego. Nos anos seguintes, ele trabalhou em uma fábrica de sapatos, em uma mercearia e em um hotel local de Sackville. O ponto de virada na vida de John Best aconteceu em 1891, quando sua irmã, Sra. Nettie Stiles, fez uma viagem de volta à sua cidade natal, Sackville. Da casa que compartilhava com o marido em Lynn, ela contou ao irmão sobre as fábricas e a indústria da cidade e sugeriu que John a acompanhasse na viagem de volta. Ele concordou e, uma vez em Lynn, decidiu ficar. Logo encontrou emprego na J.B. Renton, uma fabricante de saltos, e parecia que tudo estava indo bem para ele. No entanto, o ano de 1898 trouxe desafios inesperados, pois João enfrentou acusações de agressão que resultaram em uma sentença de 4 meses, cumprida na casa de correção de Salem. Sem se deixar abater, ao ser libertado, ele voltou para Lynn e conseguiu emprego em outro fabricante de saltos. Ele voltou a trabalhar na J.B. Renton até os operários entrarem em greve em 1899. No final do século XIX e início do século XX, os sindicatos trabalhistas nos Estados Unidos da América estavam em ascensão. Eles abordavam questões como longas jornadas de trabalho e salários inadequados. No entanto, na época, o ambiente jurídico não era particularmente favorável aos sindicatos. As decisões judiciais frequentemente refletiam uma tendência de apoiar os empregadores, limitando a capacidade dos trabalhadores de organizar uma greve. Além disso, o sentimento antissindical entre alguns segmentos do público e formuladores de políticas complicava ainda mais o esforço dos sindicatos. Porém, os trabalhadores da J.B. Rentons entraram em greve, deixando os funcionários dependentes do baixo pagamento de greve. E como muitos dos que trabalhavam lá, John Courtney Best enfrentou dificuldades financeiras, pois agora estava sem uma renda adequada. É por isso que durante a greve ele conseguiu emprego na modesta fazenda Breakheart Hill, de propriedade do Sr. George Bailey. Ele ficou na fazenda por 1 mês, até o fim da greve, e voltou a J.B. Rentons em maio de 1900. Desencantado com o ambiente industrial, ele abraçou de corpo e alma o trabalho em tempo integral na fazenda com o Sr. George Bailey. Os 2 homens concordaram que o Sr. Best faria metade do cultivo na fazenda em troca de 1 quarto para dormir e metade dos lucros das colheitas. Em meio à paisagem pitoresca de Breakheart Hill, uma relação complexa começou a se desenrolar entre George Bailey, Susie Young e John Best. Na superfície, o trio projetava uma imagem de união, trabalhando lado a lado, mas por trás da fachada de tranquilidade ferviam algumas tensões não ditas. Sr. Best expressou dúvidas sobre o tratamento que Sr. Bailey dava aos animais da fazenda e questionou a transparência de seus negócios financeiros. Sr. Bailey, por sua vez, fez acusações contra o Sr. Best, citando uma suposta preguiça e uma aparente luta contra o álcool. As complexidades dessas dinâmicas foram reveladas através da gestão estratégica das finanças do Sr. Best pelo Sr. Bailey. O pagamento não era feito prontamente, mas sim taticamente adiado até após a venda das colheitas, uma medida calculada para evitar que os ganhos do Sr. Best fossem desperdiçados. No salão local, George Bailey alocava cuidadosamente fundos limitados para equipamentos agrícolas, reconhecendo a tendência do Sr. Best de dissipar dinheiro em atividades menos produtivas. A situação estava longe de ser boa. Havia mágoas não resolvidas, dificuldades financeiras e desentendimentos que afetavam suas relações. Também era prejudicial para a prosperidade da fazenda. Em 27 de setembro de 1900, a senhorita Young deixou Breakheart Hill para cuidar da mãe doente em Wisconsin. George Bailey escolheu não acompanhá-la, sua relutância enraizada nas circunstâncias de sua partida apressada anterior da cidade. Ela foi sozinha, apenas com seu filho pequeno.
Consequentemente, George Bailey e John Best se viram tentando trabalhar juntos sem a influência calmante da senhorita Young. Tudo parecia estar em paz até segunda-feira, 8 de outubro. Naquela noite ocorreram distúrbios inesperados. Entre 21 horas e 30 e 21 horas e 40, dois tiros distintos cortaram o ar por volta das 22 a Hannah Hawks, uma idosa que morava na estrada para a fazenda, ouviu uma carruagem saindo apressada da fazenda em direção à sua casa. Mais tarde naquela noite, ela foi despertada de seu sono pelo retorno da carruagem, ecoando uma jornada misteriosa sob a cobertura da escuridão. Mais adiante, em Lynn, Dona Aura Bede, que morava perto do lago da Ponte Flutuante, vivenciou um episódio incomum por volta da 1h30 da manhã. O ruído de uma carroça chamou sua atenção e, ao se levantar, ela a viu passando em frente à sua casa. O som distinto dos cascos dos cavalos nas tábuas da ponte acompanhou a carroça até ela chegar ao meio do caminho. Após 5 minutos de silêncio, ela ouviu o cavalo sendo trazido pela ponte e a carroça passando novamente em frente à sua casa. O barulho peculiar que fazia ao passar sugeria que talvez tivesse uma roda solta. No dia seguinte, terça-feira, 9 de outubro, o Sr. Bailey não apareceu em nenhum lugar. Aparentemente preocupado com seu paradeiro, o Sr. Best foi até as casas de seus vizinhos Sarah Rowe, Simon McKenna e Annie Dwyer para perguntar se eles o tinham visto. Inquietação marcava suas perguntas, com palavras carregadas de preocupação. Ele lhes disse que o Sr. Bailey não era visto desde as 8 horas da noite anterior. Enquanto isso, o Sr. James W. Thomas havia notado uma fogueira no quintal da fazenda Breakheart Hill. Embora não fosse algo inédito, era bastante incomum haver uma fogueira tão próxima da casa. Ele foi investigar e, enquanto as chamas tremeluziam, percebeu que parecia ser um fragmento de uma manta de cavalo escondido nas brasas. Somando ao mistério que se desenrolava, estavam as observações atentas de Johnny Mitchell e Winnie Rowe, os jovens assistentes da fazenda. Eles já haviam notado que 2 cobertores de cavalo estavam desaparecidos, o que era muito estranho, pois sempre eram guardados no mesmo lugar. Embora nenhum relatório oficial tenha sido registrado, a notícia do desaparecimento do Sr. George Bailey logo se espalhou por toda a região. O Sr. Clough, coproprietário da propriedade, ficou sabendo desses boatos. A especulação aumentou, com alguns alegando que o Sr. Best, agora sozinho na fazenda, estava negligenciando o gado devido à embriaguez frequente. Movido por uma mistura de curiosidade e preocupação, o Sr. Clough visitou a propriedade e teve uma conversa direta com o Sr. Best. Em uma troca franca, o Sr. Best apresentou a ideia de que o Sr. Bailey havia fugido, alegando uma prisão iminente por abandonar sua esposa e 6 filhos. No dia 17 de outubro, a tranquilidade do lago Floating Bridge foi quebrada por uma descoberta macabra, o torso de um homem escondido dentro de um saco. 2 balas atravessaram o corpo. A suspeita pairava no ar, um sussurro de que essa descoberta horrível poderia ser o Sr. George Bailey. A polícia foi direto para a fazenda Breakheart Hill para falar com o Sr. João Best. Eles pediram para que ele voltasse com eles para a delegacia e deram a ele a tarefa angustiante de tentar identificar o corpo. No entanto, antes de assumir esse dever sombrio, ele pegou uma garrafa de uísque pela metade e rapidamente consumiu seu conteúdo. Talvez uma indulgência frenética na bebida para ajudar a enfrentar com apreensão a tristeza que se aproximava, o Sr. Best confirmou que as roupas colocadas sobre o infeliz cadáver pertenciam ao Sr. George Bailey. O dia se desenrolou ainda mais quando as pernas do homem azarado foram encontradas. O chefe de polícia de Saugus, Carlos Thompson, confirmou posteriormente a identificação feita pelo Sr. Best, e com precisão assustadora corresponderam a altura, cor do cabelo e tamanho do sapato do cadáver aos do desaparecido Sr. Bailey. A saga sombria se aprofundou quando um sapateiro chamado Sr. Darius W. Brewer emprestou sua experiência à descoberta macabra, atestando que os sapatos pertenciam sem dúvida ao Sr. George Bailey. Adicionando um toque emotivo, uma bolsa de relógio cuidadosamente feita pela senhorita Young foi encontrada no corpo. Quando as bolsas que cobriam os restos do Sr. Bailey foram reveladas, uma descoberta arrepiante veio à tona. Elas traziam a marca distinta da empresa IHS e Filhos, com as palavras feno e grãos escritas nelas. Esse era um fornecedor muito favorecido por George Bailey.
Ao investigar na fazenda, a polícia encontrou uma série de sacos assustadoramente idênticos, lançando uma sombra sinistra sobre a paisagem e aprofundando o mistério em torno da trágica morte do Sr. George Bailey. George Neal, da Polícia Estadual de Massachusetts, liderou a investigação com a ajuda de policiais de Lynn e Sargasso. Após a identificação do corpo, a polícia pediu permissão ao Sr. Best para revistar a casa, um pedido ao qual ele concordou e forneceu lanternas para a tarefa. No decorrer da busca, uma descoberta profunda foi feita. Uma das 2 balas retiradas do corpo correspondia ao cano de um rifle encontrado na casa da fazenda. A análise da arma de fogo sugeriu que havia ocorrido um disparo recente. No entanto, o Sr. Best afirmou que a arma disparou acidentalmente cerca de 1 semana antes. Um exame mais minucioso da casa revelou detalhes perturbadores, incluindo manchas de sangue no carpete, no papel de parede e no parapeito da janela do quarto do Sr. Best. Ao ser questionado sobre as marcas sombrias, o Sr. Best afirmou aos policiais que elas já estavam lá quando se mudou. À luz dessas descobertas, o Sr. John Best foi preso sob suspeita de assassinato no dia seguinte. Acrescentou mais uma camada ao enigma quando a polícia percebeu a remoção deliberada de várias pedras da parede. Notavelmente, essas pedras refletiam tanto a cor quanto a composição geológica daquelas que foram colocadas nos sacos usados para afundar o corpo do Sr. Bailey. Em 18 de outubro, o Dr. Pinkman concluiu que o assassinato ocorreu em 8 de outubro. Ele supôs isso com base no conteúdo estomacal do falecido. A trajetória da bala sugeriu que o Sr. Bailey, sentado, foi baleado em um ângulo de 45 graus. Dr. Pinkman afirmou que o sangramento interno pode justificar a ausência de sangue na cena do disparo. No entanto, ele continuou dizendo que a área onde os membros foram cortados estaria coberta de sangue. Então, com essa informação, a polícia decidiu focar em encontrar esse local. Um cartucho sob a janela do celeiro reforçou a teoria de que o Sr. Bailey foi baleado enquanto estava na carroça. Mais tarde, porém, após descobrirem o sobretudo do Sr. Bailey em seu quarto, a polícia mudou a teoria e decidiu que o tiro aconteceu na cozinha. Depois, a teoria mudou quando sugeriram que o Sr. Bailey foi baleado ao subir as escadas do porão do celeiro. A Sra. Young retornou do Maine em 22 de outubro, visivelmente triste. Ela falou com os detetives. Ela mostrou as manchas de sangue no chão e nas paredes do depósito, dizendo que não estavam lá. Quando ela saiu, disse aos policiais que parecia que alguém havia limpado o chão recentemente. Quando a polícia olhou para a área, suspeitou que ali devia ter sido onde o corpo do Sr. Bailey foi desmembrado. O julgamento do Sr. John Courtney Best começou em 18 de março de 1901, e um clima de expectativa tomou conta do tribunal, com a imprensa e o público cativados pelo andamento do processo. No entanto, só no 5º dia desse fascinante espetáculo jurídico é que a narrativa tomou um rumo envolvente. O Sr. William Mayo Stiles, cunhado do acusado, subiu ao banco das testemunhas, revelando uma conversa que teve com os réus. Ele disse que o Sr. Best havia revelado a existência de bens escondidos, incluindo um relógio guardado no porão do celeiro. Ele acrescentou que seu cunhado havia pedido para que ele jogasse o relógio o mais longe possível na marca da maré baixa. Sr. Stiles continuou dizendo isso. O Sr. Best não disse a quem o relógio pertencia, mas mencionou que, se fosse encontrado, isso levaria à sua ruína. Após essa revelação surpreendente, as autoridades foram imediatamente até a fazenda Breakheart Hill. Após uma busca, eles encontraram lá, escondido entre as vigas, um pacote cuidadosamente embrulhado em jornal que continha um valioso relógio de ouro, $75 em dinheiro, um canivete e um fragmento de um casaco de couro. Lembrando a roupa do Sr. Bailey no dia de sua morte, um cavalheiro chamado Sr. Oakes, M. Palmer, que era um relojoeiro respeitável de Pittston, no condado de Kennebec, no Maine, forneceu um testemunho indicando que o número de série do relógio correspondia ao de um relógio que o Sr. Bailey havia lhe confiado para conserto 2 vezes em 1891. Em resposta às perguntas sobre o relógio, o Sr. Best disse ao tribunal que só o adquiriu depois que o Sr. Bailey havia desaparecido. Ele insistiu que o falecido lhe devia dinheiro e que via isso como a única maneira de recuperar a dívida. O julgamento chegou ao fim no dia 28 de março,
A imprensa e o público aguardavam ansiosamente o veredicto do júri. Após 6 horas de expectativa, o júri retornou para declarar o réu, Sr. John Courtney Best, culpado pelo assassinato do Sr. George Bailey, e o juiz o sentenciou à morte. Os recursos habituais foram rejeitados. Em 28 de agosto de 1902, John Courtney Best foi transferido da cadeia de Salem para a prisão estadual de Charlestown. Sua execução ocorreu lá no dia 9 de setembro, durante a qual ele manteve a compostura e não pronunciou nenhuma palavra final. Uma carta que ele havia escrito para seus pais pouco antes de sua execução foi revelada ao público em 20 de setembro. Na carta, ele detalhou o estado de seus assuntos pessoais e mais uma vez afirmou sua inocência. Para o quarto caso, vamos à Argentina do século XIX. Clorinda Saracán nasceu em 1830 em Buenos Aires, a capital da Argentina. Um país que cobre grande parte da porção sul do continente da América do Sul e é o 8º maior país do mundo. Em 1830, Buenos Aires era pequena e muitos moradores viviam em áreas rurais próximas ao centro. A família de Clorinda era abastada e vivia em uma das áreas mais ricas. Seus pais garantiram a educação dos filhos e Clorinda aprendeu todas as boas maneiras sociais de uma jovem dama. No início do século XIX, Clorinda era considerada muito bonita e sua família estava ansiosa para que ela se casasse bem. Para melhorar ainda mais suas circunstâncias e manter a riqueza dentro de um pequeno número de famílias, era comum que os casamentos das jovens e dos cavalheiros das altas rodas sociais fossem arranjados por seus pais. E agora que Clorinda tinha 15 anos, o Sr. Saracán começou a procurar um marido adequado para sua filha. O país não tinha uma economia muito estável desde a década de 1820, quando o governo contraiu grandes empréstimos para financiar novos projetos e pagar dívidas de guerra. A moeda, o peso, então começou a perder parte de seu valor. Após crises cambiais, em 1838 e 1839, o peso voltou a se desvalorizar em 1845. O desempenho econômico da Argentina também não estava indo bem. A situação econômica na Argentina tornava ainda mais importante para o Sr. Saracán encontrar um casamento aceitável para sua filha. Ele sabia que precisava escolher com cuidado, pois, apesar da boa condição financeira, sua família não era das mais elitizadas de Buenos Aires. Ele fez a amizade de um cavalheiro muito respeitado e rico, chamado Jacobo Fiorini, mas que gostava de ser conhecido simplesmente como Fiorini. Com cerca de 40 anos, ele era um talentoso retratista vindo de Ferrara, Itália, para a Argentina, na década de 1820. Ele havia viajado para lá com outro artista italiano chamado Alessandro Succelli, e Fiorini pertencia a uma família de artistas que era famosa em sua região desde o século XV. A migração italiana para a Argentina, principalmente para Buenos Aires, era comum na época. Disse que milhões de italianos emigraram para a Argentina no século XIX e no início do século XX. A família Saracán via o Sr. Fiorini como um excelente pretendente para sua filha. Apesar do desapontamento de Clorinda pelo casamento arranjado com um homem mais de 30 anos mais velho, no entanto, ela sempre soube que casamentos arranjados com homens mais velhos e financeiramente estáveis eram prática comum e as jovens eram esperadas a aceitar isso se quisessem melhorar o status da família. Em 1845, Clorinda Saracán, de 15 anos, casou-se com o Sr. Jacobal Fiorini em uma cerimônia esplêndida. Foi a primeira vez que muitos amigos de Fiorini conheceram Clorinda e todos ficaram impressionados com sua beleza. Clorinda e o novo marido viveram muito confortavelmente. Eles viviam em uma bela propriedade rural perto da cidade chamada Santos Lugares. Clorinda tinha empregados domésticos e outros que cuidavam da terra. O marido dela tornou-se um dos principais retratistas da Argentina. Ele tinha um ateliê de arte bastante famoso e pintava retratos notáveis para pessoas importantes, muitos dos quais eram considerados os membros mais renomados da sociedade de Buenos Aires. Mas Fiorini também era um homem visionário, pois após a introdução das primeiras câmeras de caixa na Europa, uma invenção de um engenheiro francês chamado Louis de Guerre, Fiorini percebeu que isso poderia reduzir muito as encomendas de suas obras, já que a notícia da câmera já se espalhara pela Argentina. Ele sabia que a fotografia de caixa seria muito menos cara do que encomendar um retrato.
Então ele trouxe uma das câmeras para seu estúdio e passou a oferecer o serviço de fotografia de retrato, além de suas pinturas de retrato. Isso fez sua clientela crescer, já que não só os mais ricos da cidade iam ao seu estúdio. Seu negócio teve tanto sucesso que ele contratou 2 assistentes. Todos pareciam estar maravilhados com essa nova invenção, e muitas pessoas estavam curiosas para descobrir como ela realmente funcionava. E agora, devido ao seu sucesso crescente, Sr. Farini se tornou uma pessoa ainda mais conhecida e popular em Buenos Aires. Agora ele fotografava não só os muito ricos, mas também pessoas das áreas mais classe média da cidade. Mesmo já sendo um cavalheiro muito rico, agora com o estúdio fotográfico, sua renda continuava a aumentar, assim como sua fama. Ele era reconhecido por mais pessoas enquanto fazia suas tarefas diárias. Enquanto caminhava pelos bulevares, as pessoas sussurravam entre si que aquele era o Sr. Fiorini, o famoso artista e fotógrafo, mas Fiorini geralmente apenas sorria e continuava andando. No entanto, apesar do sucesso e do aumento de sua riqueza, seu casamento com Clorinda não era feliz. Eles eram casados há 10 anos e tinham 5 filhos, mas Clorinda tinha se tornado bastante desencantada com o famoso artista. Ele parecia estar sempre em seu estúdio fotográfico, enquanto ela ficava na fazenda com as crianças. Com 25 anos, ela achava que havia coisas mais interessantes a fazer, mas seu marido seguia só trabalhando. Agora, com cerca de 60 anos, ele era um cavalheiro de meia-idade e não se importava que sua esposa estivesse infeliz no casamento. Afinal, ela cuidava de 5 filhos, enquanto ele lhe dava uma bela casa, empregados, riqueza e alto status social. Ele achava que ela devia estar satisfeita com o que ele lhe deu. Logo depois, surgiram rumores de que Clorinda havia sido vista em várias ocasiões na companhia de um capataz de fazenda de 25 anos chamado Crispim Gutierrez. Fiorini, no entanto, não parecia muito preocupado. Ele tinha um estúdio de arte e fotografia bem-sucedido para cuidar e dizia que não tinha tempo para se preocupar com as indiscrições da esposa. Ele achava que qualquer relacionamento que ela pudesse estar tendo logo chegaria ao fim. Afinal, ele era apenas um trabalhador pobre, era rude e sem sofisticação, e Clorinda logo se cansaria dele. No entanto, o relacionamento entre Clorinda e o capataz da fazenda continuou. Em 9 de outubro de 1856, o Sr. Fiorini decidiu que já estava farto de Crispim Gutierrez, de 25 anos. Tornou-se conhecido em toda a cidade que a esposa do famoso Sr. Jacobo Fiorini estava mantendo um relacionamento com um de seus funcionários. Agora, quando ele caminhava pelos bulevares de Buenos Aires, em vez de as pessoas sussurrarem que ali estava o Sr. Fiorini, o famoso artista e fotógrafo, agora diziam que ali estava o Sr. Fiorini, cuja esposa estava tendo um caso com um gerente de fazenda. Cansado das zombarias, ele foi à fazenda confrontar Crispim Gutierrez. Ele contou que teria que escolher entre terminar com a esposa ou ser demitido. Crispim, no entanto, não queria abrir mão de Clorinda. Ele não se envergonhou do comportamento e, em vez de terminar respeitosamente, ficou muito irritado. Ele disse ao seu mestre que ele e Clorinda estavam apaixonados e que faria qualquer coisa por ela. Ele ficou muito violento e até ameaçou matar Sr. Fiorini. Sr. Fiorini ficou tão assustado com a terrível provação que correu de volta para a casa, onde se refugiou em seu quarto e trancou a porta. Mais tarde, Clorinda subiu ao quarto e disse ao marido que não havia motivo para preocupação. Ela contou que Crispim decidiu ir embora para sempre e buscar trabalho na cidade sem voltar à fazenda. Clorinda foi persuasiva, falou carinhosamente ao marido e o tranquilizou. Por fim, ele saiu do quarto e desceu as escadas. Ela disse para ele se sentar enquanto ia até a cozinha e preparava algo para os dois comerem. Sr. Fiorini ainda estava se sentindo um pouco ansioso, mas sua esposa logo o fez se sentir à vontade. No entanto, ele se virou rapidamente quando Clorinda saiu da cozinha e foi em direção à porta da frente da casa. Ela a abriu e lá fora estavam Crispim Gutierrez e seu irmão chamado Remígio. Antes que Sr. Fiorini pudesse reagir, os 2 homens já estavam dentro da casa e começaram a atacá-lo com bastões de madeira. Eles o golpearam várias vezes na cabeça e depois o espancaram com um vaso de barro. Eles atiraram nele e o famoso artista e fotógrafo Jacobo Fiorini morreu. Clorinda testemunhou o ataque brutal, mas permaneceu parada, sem tentar ajudar ou buscar socorro. Seu marido, afastar os irmãos Gutierrez enquanto o Sr. Fiorini jazia morto,
A casa estava uma bagunça. Havia pedaços de vasos de barro quebrados no chão e sangue nos móveis e nas paredes. Curiosamente, ao invés de Clorinda e os irmãos Gutierrez limparem, Clorinda mandou as empregadas da cozinha fazerem isso. Enquanto isso, os irmãos levaram o corpo de Fiorini até a horta, cavaram um buraco e o enterraram. Depois que ele foi enterrado, eles plantaram algumas mudas de couve-flor no solo para que parecesse uma horta comum. Após o assassinato, Clorinda, Crispim e Remígio continuaram vivendo na fazenda. Eles seguiram com suas atividades diárias, fingindo normalidade, como se nada tivesse acontecido. A ausência de Fiorini de seu estúdio logo foi notada e depois que ele não foi visto por 2 semanas, amigos e colegas de trabalho foram à fazenda perguntar a Clorinda se ela sabia por que Fiorini não foi trabalhar. Clorinda afirmou que não sabia onde ele estava, pois ele quase não falava com ela sobre seus negócios. Ela disse que ele provavelmente foi embora para pintar, afinal. Ele era famoso e pode ter sido contratado por uma família rica em outra região da Argentina. As respostas dela não pareciam plausíveis. Ele não sumiria sem avisar para onde ia. Ele sempre contava aos amigos o que fazia, então por que foi tão reservado agora? Eles notaram que Clorinda parecia desinteressada com o paradeiro do marido e indiferente às preocupações deles. Como Fiorini estava sumido há mais de 2 semanas e Clorinda não demonstrava preocupação, os amigos dele começaram a desconfiar. Ele era uma pessoa muito conhecida e querida em Buenos Aires, tinha fama em um negócio estabelecido, e já era de conhecimento geral que sua jovem esposa estava envolvida em um relacionamento com um dos trabalhadores da fazenda. Seus amigos avisaram os jornais sobre o desaparecimento, esperando que as pessoas lessem e ele fosse logo encontrado. No entanto, ele não foi encontrado, e ninguém respondeu ao anúncio de pessoa desaparecida. Seus amigos voltaram à fazenda para falar com Clorinda, mas ela novamente deu respostas vagas e disse não saber onde seu marido estava. Mais preocupados e desconfiados de que Clorinda sabia mais do que dizia, os amigos de Senhor Fiorini entrou em contato com a polícia. A polícia foi até a fazenda e conversou com Clorinda, mas eles perceberam que ela não estava nem um pouco interessada no paradeiro do marido e era evasiva em suas respostas às perguntas deles. Precisariam de mandado para entrar na fazenda? No dia 29 de outubro, um juiz da Suprema Corte emitiu um mandado que permitiu à polícia e aos detetives entrarem na propriedade do Sr. Fiorini e interrogarem os funcionários. Quando questionados, todos disseram que não viam o patrão há cerca de 4 semanas e que não faziam ideia de onde ele poderia ter ido. A polícia, no entanto, não acreditou neles. Eles sabiam que os funcionários não estavam contando toda a verdade. Os trabalhadores eram pobres e sabiam que se algo acontecesse com a patroa, eles não seriam pagos e poderia ser difícil para eles encontrarem emprego. A polícia disse a eles que todos seriam levados sob custódia e permaneceriam lá até que alguém dissesse o paradeiro do patrão, mas mesmo assim, ninguém falou. Eles então foram todos levados para a delegacia. Uma vez lá, no entanto, começaram a ficar bastante nervosos. Crispim Gutierrez era um homem de pouca educação e ele acreditava que, se confessasse, tudo ficaria bem para ele e para todos os outros funcionários que estavam sob custódia policial. Então ele relatou aos policiais o que havia acontecido com o Sr. Fiorini em 9 de outubro. Depois ele indicou onde o corpo estava enterrado. O corpo de Jacobo Fiorini foi desenterrado e recebeu um enterro digno, permitindo que amigos e filhos lamentassem sua morte. Clorinda e os irmãos Gutierrez foram todos presos e acusados de assassinato. O julgamento foi um grande acontecimento e começou em 19 de novembro de 1856. Clorinda foi representada por um jovem advogado brilhante chamado Carlos Tejedor, que muitos anos depois escreveria o Código Penal argentino. Neste caso, ele achou difícil apresentar um bom argumento para representar Clorinda e, em vez disso, chocou o tribunal ao revelar que o Sr. Fiorini não era apenas o marido de Clorinda, mas também seu pai, pois ele havia tido um relacionamento ilícito com a mãe da acusada. A declaração causou um alvoroço entre os presentes no julgamento, mas nunca foi confirmado que isso era realmente verdade, e pode ter sido usada só para desviar a atenção do seu terrível crime. Apesar disso, o trio foi condenado à morte por fuzilamento e depois seus corpos seriam expostos por 12 horas na Plaza de Maio, em Buenos Aires. Esse ato foi planejado para desencorajar futuros criminosos enquanto aguardavam a execução. Remígio conseguiu escapar da prisão, mas foi recapturado logo depois.
As sentenças seriam executadas em 4 de dezembro, mas à medida que o dia se aproximava, o advogado de Clorinda informou aos magistrados que ela estava grávida. Então a execução teria que ser adiada até que ela desse à luz. Ele era um advogado muito astuto e conseguiu conquistar a simpatia do público durante esses meses. Uma senhora chamada Marquita Sanchez de Thompson, junto com a Sociedade Benevolente, organizou um abaixo-assinado pedindo que Clorinda fosse perdoada. A petição foi assinada por 7.000 pessoas, o que era significativo, considerando que, na época, a população de Buenos Aires era de apenas 90.000. As penas de Clorinda e dos irmãos Gutierrez foram reduzidas para 10 anos, mas Clorinda não cumpriu a sentença. Tudo isso porque ela foi libertada antecipadamente por bom comportamento. Depois de ser libertada, ela deixou Buenos Aires, mudou de nome e desapareceu do conhecimento público. Não se sabe o que aconteceu com ela depois. Foi a última mulher condenada à morte na Argentina. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, e obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente na próxima semana para mais um Briefcase.